peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. Com essas palavras da grande banda Titãs e do Arnaldo Antunes, eu gostaria de começar uma série que vai tratar das doenças mais barra-pesadas que já devastaram a humanidade. Nessa série, e nada melhor do que começar pela primeira delas, que foi a chamada Praga de Justiniano. O meu nome é Ramiro Reis e eu sou professor de História e vou contar essa história para vocês. A Praga de Justiniano aconteceu no século VI, mais precisamente no ano de 540, né, quando o exército de Justiniano contraiu, né, uma doença que veio lá do Oriente Médio, na verdade que veio do Egito, passando pelo Oriente Médio e chegando na Ásia Menor, na Turquia. Porque, como você sabe, o Império Bizantino tinha capital em Constantinopla, que hoje é Istambul, a capital da Turquia. Para saber mais sobre o Império Bizantino, tem que assistir o outro vídeo aqui do canal. Bom, como o imperador Justiniano era o chefe do exército da igreja e ele tinha pretensões de restabelecer o Império Romano do Ocidente, tá? Porque a gente chama o Império Bizantino de Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Os caras lá da época chamavam de Império Romano, só. Eles, mesmo quando lá no ano de 600 e alguma coisa, eles adotaram o grego como a língua oficial, mesmo assim eles se diziam que era o Império Romano. Tá? Então a pretensão do Justiniano era restabelecer as fronteiras do antigo Império Romano. E por isso, né, ele tinha um exército poderoso que ele conseguia manter graças a grandes cobranças de tributos, né? E esse exército estava tentando então, e havia conseguido, né, recuperar a Itália, alguma coisa ali no norte da África também. Mas acontece que uma doença, né, que até então era desconhecida, começou a atacar o exército de Justiniano. E, consequentemente, os lugares que eles, né, invadiam também, essa praga, essa peste se alastrava. Que doença era essa? Era a peste bubônica. Tá? A primeira doença que é citada na música lá do Titãs é a peste bubônica. E a peste bubônica, para quem não sabe, é uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. É a mesma doença da peste negra, tá? Só que não confundam, a peste negra foi no século XIV e a peste de Justiniano foi no século VI, certo? Ou seja, a peste bubônica de Justiniano, ela foi na Alta Idade Média e a peste negra foi na Baixa Idade Média. A peste negra foi muito mais devastadora, tá? Depois nós vamos ver nessa série. Mas a praga de Justiniano foi a primeira pandemia da história, tá? O que acontece? O exército, então, espalhou essa doença, inclusive os persas, que eram inimigos, né, do Império Bizantino, também contraíram a doença, né? Constantinopla ficou fechada, nenhum navio entrava, nenhum navio podia sair ali do porto de Constantinopla por causa da doença, tá? E é uma doença que atacava os nódulos linfáticos, né? Então a pessoa ficava com inchaços nas axilas, no pescoço, na virilha, tá? E ficava com umas bolas assim de pus, bolhas de pus, de sangue e de pus, tá? Por isso que é peste bubônica, porque essas bolhas aí se chamavam bubões, tá? Então essa doença era transmitida pela bactéria Yersinia pestis, que era da pulga do rato, de roedores, através da picada do rato, né, infectado. As pessoas acabavam então ficando doentes. Até mesmo o imperador Justiniano pegou a doença, mas sobreviveu. Naquela época também rolava várias fake news, né? Não com esse nome, obviamente, mas as pessoas colocaram a culpa na imperatriz Teodora, né? A galera gosta de botar a culpa nas mulheres, né? Isso já é desde tempos, né, mais antigos ainda.
né, diziam que ela era muito promíscua, então era um castigo de Deus essa doença, né? Nada a ver. Mas, então, o que acontece? Essa doença, ela, em cerca de 50 anos, reduziu a população, assim, né, de Constantinopla pela metade, né? Existem bastante controvérsias com relação a isso, né? Tem até um estudo aí novo, numa universidade da Inglaterra, se não me engano, que está até contestando um pouco esses números, contestando um pouco o impacto dessa pandemia. Mas o fato é que ela aconteceu, o fato é que ela matou muita gente, né? Se estima aí cerca de 30 milhões de pessoas que morreram com esta peste, tá? O que mais que a gente pode falar, né? Sobre a bactéria, ninguém sabia, ninguém fazia ideia, né, do que existiam seres tão pequenos aí que pudessem ser infecto-contagiosos, né? Então se colocava a culpa na imperatriz, se falava que era castigo divino, e entre outras coisas. O impacto dessa pandemia foi que o Império Romano, o Império Bizantino, não conseguiu restabelecer as fronteiras do Império Romano, e aí, né, foi uma questão de tempo para acontecer a decadência, e aí, inclusive, os persas, né, também sofreram com essa doença, fazendo com que o Império Muçulmano, o Império dos turcos, né, otomanos, conseguissem ir avançando cada vez mais até chegar no século XV, em 1453, e tomarem Constantinopla e acabarem com o Império Bizantino e, consequentemente, acabarem com a Idade Média. Certo? Então essa pandemia aí foi a primeira de todas. E fiquem ligados no canal, porque daqui a pouco eu vou postar outras pandemias que assolaram a humanidade. Valeu, o pulso ainda pulsa. Enquanto a gente tiver com o pulso pulsante, a gente vai continuar estudando, tá bom? Valeu, forte abraço, se cuidem.